E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio e esse vídeo é para a gente discutir uma possibilidade de articulação, de estratégia daquele nosso primeiro estudo de caso, ok? Lembrando que nas situações problemas aí dos estudos de caso, não existem somente uma alternativa correta, um jeito correto de se pensar e de sistematizar o raciocínio. Então o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma estratégia possível. No final, seria legal se você teve uma estratégia diferente, compartilhe no fórum de discussões para a gente ir discutindo, vendo o que se alinha, o que não alinha, os diferentes raciocínios. É sempre bacana essa troca de ideias. Então, aguardo os comentários de vocês depois. Então, vamos retomar aqui o enunciado do nosso primeiro estudo de caso, que diz o seguinte: em certo fertilizante líquido concentrado, encontra-se no rótulo a seguinte instrução: utilizar diluído em água na proporção 20% de produto e 80% de água. Considere que você precisa preparar uma determinada quantidade desse fertilizante para o uso. Porém, para fazer as medições, você dispõe apenas de um recipiente cuja capacidade, o volume do recipiente, você não conhece. Que estratégia você poderia adotar para preparar essa mistura, então, de maneira correta? Bom, pessoal, antes de mais nada, em toda situação problema, é legal a gente se atentar para algumas dicas que eu deixei aqui, que é, primeiramente, buscar no problema que informações eu tenho disponível para trabalhar. Segunda coisa, que conceitos matemáticos podem auxiliar na resolução desse problema. E por fim, será que eu preciso revisar alguns desses conceitos? Eu lembro bem como trabalhar com cada um desses conceitos que pode me ajudar? Então sempre tentem sistematizar esse raciocínio. E aí pensando nessa primeira dica, que informações eu tenho para trabalhar, a gente tem aqui, marquei aqui para vocês de vermelho então, algumas informações que eu considero importante, que é o seguinte: primeiramente, nas instruções diz que deve ser utilizado uma mistura obedecendo a seguinte proporção: 20% de produto e 80% de água. Ok? Essa é uma informação matemática que nós temos aqui para trabalhar. Outra informação que é importante aqui é que nós temos um recipiente cuja capacidade nós não conhecemos. E por que essa informação é importante? O fato de não conhecermos o volume do recipiente onde nós vamos utilizar para medir e fazer as misturas. Por causa da segunda dica aqui, que conceitos matemáticos podem auxiliar na resolução. E aí vamos começar então a nossa análise. De cara, a gente poderia supor que se trata de um problema de porcentagem, obviamente, porque lá em cima fala que é para utilizar na proporção de 20% do produto e 80% de água. No entanto, essa segunda informação que eu marquei aqui, que o recipiente tem volume desconhecido, ela é para mostrar para a gente que não é uma questão exclusivamente de porcentagem. O que eu estou querendo dizer? Que o conceito de porcentagem sozinho, isolado, não daria conta de resolver esse problema. Por quê? Justamente pelo fato de não conhecermos o volume do recipiente que nós vamos fazer a mistura, utilizar para medir a água e medir o produto. Por que isso é tão relevante assim? Porque se eu soubesse, por exemplo, que o meu recipiente que eu vou utilizar para medir o produto e medir a água, se eu soubesse o volume dele, vamos adotar como exemplo 1 litro. Né? Vamos supor que esse recipiente tivesse 1 litro. Se eu tenho que usar 20% de produto e 80% de água, então, nesse recipiente, 200 ml teria que ser de produto e 800 ml teria que ser de água, completando então 1 litro de mistura, certo? E assim eu poderia expandir o raciocínio para mais ou para menos. E aí eu conseguiria resolver a questão utilizando somente a ideia de porcentagem. Porém, isso não é possível justamente pelo fato de não saber se o recipiente que eu tenho para fazer as medidas tem 1 litro, meio litro, 5 litros, enfim, nós não conhecemos a capacidade desse recipiente. E é aí que vem o diferencial dessa questão, desse tipo de situação. Então, o que nós vamos ter que pensar?
que conceitos matemáticos me ajudam então a trabalhar essa situação além do conceito de porcentagem. E a resposta é o conceito de proporção, o conceito de fração, mas principalmente a ideia de proporção mesmo, né? E aí a gente começa a pensar, mas o que proporção tem a ver com porcentagem? E é aí que eu chamo a atenção de vocês para perceberem que os conteúdos matemáticos eles não são isolados um do outro, né? Eles estão sempre articulados uns aos outros de alguma forma e um sempre pode complementar o outro nos nossos raciocínios. Então vamos pensar em algumas questões aqui. Porcentagem, proporção, fração, qual é a relação disso tudo? Então, antes de falarmos efetivamente sobre o problema, vamos pensar em um exemplo bem simples, bem objetivo aqui. Quando eu falo uma determinada porcentagem, por exemplo, 50%, o que eu estou querendo dizer sobre isso? O que representa essa afirmação 50% de algo, 50% do meu salário, 50% dos alunos do Instituto Federal, 50% dos habitantes da cidade de Nova Andradina? Essa afirmação ela vem carregada de vários outros sentidos que muitas vezes nós não paramos para pensar. Então, quando eu estou me referindo a 50%, eu estou querendo estabelecer uma referência que para cada 100, seja pessoa, seja, enfim, qualquer coisa, que para cada 100 eu estou me referindo a 50. Então, por exemplo, quando eu falo que 50% dos estudantes do Instituto Federal utilizam o transporte da escola. Então, eu estou querendo dizer que a cada 100 alunos, 50 utilizam o transporte. Não estou dizendo que são 50 alunos que utilizam e que o Instituto tem 100 alunos. Eu estou dizendo que para cada 100 alunos, 50 utilizam o transporte. Vejam bem que é uma ideia de proporção. Por quê? Porque se o Instituto tiver, então, 200 alunos, eu sei que quantos utilizam o transporte? 100 utilizam o transporte. Se o Instituto tiver 300 alunos, eu sei que 150 utilizam o transporte. Então, esse 50 para cada 100, ele serve como uma referência que eu posso fazer proporcionalmente para mais ou para menos. Tá certo? E aí, escrevendo isso na forma de uma fração, o que eu posso observar? Que essa fração ela pode ser simplificada, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador aí por um mesmo número, que nesse caso poderia ser o próprio 50, e aí eu obtenho uma fração bem menor que é 1/2. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí eu consigo estabelecer um raciocínio, uma relação de que 50%, ou 50 para cada 100, como está escrito aí na forma de fração, quer dizer a mesma coisa que 1 para cada 2, a mesma coisa que 1/2, a mesma coisa que uma metade, certo? Então, a ideia de porcentagem, sempre que eu enuncio uma porcentagem, como eu fiz agora, 50%, eu estou trazendo uma série de coisas junto, articuladas a esse raciocínio que muitas vezes a gente acaba não parando para pensar. E é essa articulação que vai nos ajudar a repensar esse problema. Então vamos voltar ao nosso problema e vamos pensar na porcentagem que foi enunciada lá. Lá falava que 20% da mistura que a gente vai fazer com o fertilizante precisa ser do líquido concentrado, do próprio fertilizante. Isso significa o quê? Que é 20 para cada 100. Ou seja, se eu fizer 100 ml de mistura, desses 100 ml tem que ser 20 ml de mistura, o restante água. Se eu fizer 1000 ml, ou seja, 1 litro, 200 ml tem que ser do líquido concentrado e o restante de água. Se eu fizer de 300 ml, eu tenho que fazer, multipliquei ali o 100 por 3, multiplico também o 20 por 3. Então seria 60 ml do total de 300, seria do líquido concentrado e o restante de água. Então eu posso também, assim como no exemplo anterior dos 50%, eu posso também ampliar o meu raciocínio sempre pensando na ideia de proporção. Posso ampliar para mais e reduzir para menos, sempre proporcionalmente. Tá certo, pessoal?
E aí, da mesma forma que no exemplo, nós também temos aí a fração que representa 20%, ou seja, 20 para cada 100, que pode ser também simplificada, né? Então, se eu simplificar essa fração, nós vemos que é possível dividir, né, tanto o numerador quanto o denominador por 20, eu fico tendo uma fração menor que seria o quê? Seria 1/5. Isso significa que 20% é a mesma coisa que 20 para cada 100, que é a mesma coisa que 1/5, 1 para cada 5. Ah, professor, mas tá, tudo bem, mas em que isso me ajuda? Isso ajuda porque aí a gente pode concluir que nessa mistura, para preparar essa mistura, independente de quantos ml ou quantos litros tem o meu recipiente, que para cada 5 medidas que eu vou colocar, uma delas tem que ser de líquido concentrado do fertilizante e as outras 4 têm que ser de água. E por quê? Porque agora, sistematizando esse raciocínio, eu sei que esse 1 para cada 5 é equivalente a 20 para cada 100, que é a mesma coisa que o quê? 20%. Então, se eu seguir esse raciocínio de 1 para cada 5, eu estarei respeitando a orientação lá do rótulo de fazer a mistura com 20%. Então, vamos analisar. Ó, para cada 5 medidas, uma deve ser de produto e 4 deve ser de água, por causa desse raciocínio que nós acabamos de sistematizar. E aí, feito isso, usando esse recipiente que eu tenho, né, cujo volume eu não conheço, mas isso não vai ser problema nenhum para mim. Eu posso fazer diferentes quantidades de mistura. Então, por exemplo, se eu colocar uma medida, né, um recipiente de produto, eu sei que eu preciso colocar 4 de água. Por quê? Porque aí dá um total de 5 e desses 5, uma é do líquido concentrado, ou seja, uma para cada 5. Eu posso fazer uma mistura em maior quantidade. Eu posso colocar, então, 2 medidas de produtos com 8 medidas de água, ou seja, um total de 10. Por que eu posso fazer isso? Porque aí, ó, percebam que eu estou ampliando proporcionalmente. Dobrei um, dobrei o outro, né? E aí, olha o que acontece. Se eu tive um total de 10 medidas, quantas medidas foram de líquido concentrado do fertilizante? 2, né? Então foram 2 para cada 10, 2 para um total de 10. Vejam que se eu simplificar essa fração, olha o que acontece, eu chego no mesmo 1/5, não é? Então, eu estou trabalhando com o conceito de proporção. Ah, mas e se eu quiser fazer uma quantidade menor de mistura, ao invés de ir aumentando? Eu posso, por exemplo, vejam esse último detalhe aí, usar meia medida do produto com 2 medidas de água. Então, ó, veja como ficaria a representação. Meia de um total de 2 medidas e meia, ou seja, 2 medidas de água, né, e meia medida de produto concentrado. Se eu multiplicar, por exemplo, essa fração, porque antes eu estava dividindo porque elas eram maiores, eu queria ir para uma fração menor, né? Agora ela é menor, eu quero ir para uma fração maior. Então, se eu multiplicar por 2, tanto em cima quanto embaixo, olha o que acontece, eu chego na mesma proporção, 1 para cada 5. 2 para cada 10, 3 para cada 15, 4 para cada 20, ou voltando para trás, meio para cada 2,5, e assim a gente pode estender esse raciocínio para muito mais ou muito menos, de acordo com a nossa necessidade. Então a ideia desse estudo de caso, pessoal, é ver como que a gente pode articular os conceitos de porcentagem, proporção, certo? Principalmente esses 2 conceitos, na resolução de diferentes problemas. Eu espero que vocês tenham gostado aí da articulação matemática. Temos outras estratégias possíveis, né, que vocês podem compartilhar se tiverem pensado diferente, a gente vai debatendo aí, seria bastante interessante. E tendo feito isso, eu vou deixar aqui disponível para vocês também o próximo estudo de caso. E aí na semana que vem, conforme, né, o nosso roteiro de estudo, eu coloco o vídeo discutindo esse estudo de caso que eu estou disponibilizando agora para vocês, e eu fico à disposição também para a gente ir tirando dúvidas e trocando ideias aí no fórum, tá bom? Um abraço para vocês e bom estudo aí, pessoal. Até mais.